Em junho de 2022, a Ucrânia passou a usar na guerra um chamado Game Changer, o HIMARS, lançador de foguetes altamente avançado contra posições de comandos russos, depósitos de munições e suprimentos e por aí vai. E nos próximos meses, parecia que todos os dias havia notícias de um novo ataque a alvos russos considerados vitais. Ataques estes que levaram a uma contraofensiva ucraniana extremamente bem sucedida nos meses seguintes. Mas do nada, ninguém mais ouve falar desse sistema, mesmo com os Estados Unidos anunciando que forneceram mais foguetes de alcance ainda maior. E o motivo desse silêncio é que não existe um Game Changer. A guerra moderna é definida não por um ou dois equipamentos supostamente revolucionários, mas pelo grande contexto da guerra que envolve todos os setores do Estado, da sociedade e do governo. Na vida real não existe um Game Changer, isso é coisa de videogame. Na vida real existe estratégia, adaptação e planejamento. E hoje vamos falar do HIMARS e outros Game Changers que causaram estragos pesados nas forças armadas russas, mas que no final das contas não alteraram ainda o resultado dela. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Pode parecer que não, mas o seu apoio é absolutamente fundamental para a existência desse canal. Então não se esqueça de ajudar compartilhando ele bastante. O meu nome é Leon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Mas então, cadê o HIMARS? Porque de repente paramos de ver os grandes ataques a depósitos de munições e suprimentos e outros danos considerados estratégicos. Será que é a imprensa que não está mostrando? Eles acabaram? O que houve no final das contas? Afinal, já tem algum tempo em que não há confirmações de ataques causados pelo sistema HIMARS. E um dos motivos disso se dá pelo fato da segurança operacional desses equipamentos. Com os países ocidentais fornecendo à Ucrânia armas de maior alcance, como o míssil de cruzeiro Storm Shadow, não temos como saber se alguns desses ataques foram realizados pelos HIMARS ou por esse míssil. Fora que a Ucrânia tem tomado mais cuidado em seus vazamentos por redes sociais, evitando revelar quais armas tem usado, pois isso poderia fornecer informações para os russos sobre as suas capacidades em certas áreas, fazendo com que o foco deles passe a ser o de encontrar e destruir esses equipamentos. E saber qual arma foi usada em qual ataque pode ajudar a reduzir, por batedores e outras fontes de inteligência, a área de procura de tais equipamentos, em especial do HIMARS, que tem um alcance bastante longo e que provavelmente é usado de forma mais afastada da linha de frente, justamente para evitar ser detectado. Além disso, é provável que estes dispositivos estejam próximos de lugares que possam ser usados para se esconder rapidamente após o disparo. Então, se tirarmos todos os campos abertos na Ucrânia, isso poderia fornecer à Rússia um número deduzível de locais para serem observados caso o HIMARS se mova novamente. Por isso, é vantajoso para a Ucrânia manter silêncio sobre quais armas está usando em quais ataques. Mas sim, a Ucrânia ainda está usando o HIMARS, pois de vez em quando algumas fotos e vídeos acabam escapando. Além disso, o Ministério da Defesa da Rússia continua noticiando que interceptou foguetes do próprio HIMARS todos os dias. Apenas entre 19 e 26 de maio, eles noticiaram o abatimento de 86 foguetes, ou uma média de 11 foguetes por dia lançados por esse sistema. Se isso é verdade ou não, por hora, isso nem importa tanto, porque o que nos interessa nesse primeiro momento é que o HIMARS ainda está em uso. Mas se partimos do princípio de que esses números são verdadeiros, então a Ucrânia estaria usando muito mais agora do que quando começou a receber o dispositivo. E ainda temos o fato de que essa munição é um dos poucos dispositivos que os Estados Unidos não divulgam a exata quantidade enviada para a Ucrânia. E com relação à Rússia, é provável que estejam melhorando também na parte de habilidade de derrubar esses mísseis, dado o tempo que eles têm já lidado com o HIMARS. Os operadores dos sistemas de defesa aérea já têm bastante experiência com eles nessa altura, sabendo como detectá-los e ajustando as configurações do radar para encontrá-los. Há também, com relação a isso, o GLSDB, sigla em inglês para Ground Launched Small Diameter Bomb,
ou bomba de pequeno diâmetro lançada do solo, que fez muito comoção na época pela imprensa quando foi anunciado que seria também enviado para a Ucrânia. Ele, em tese, teria o dobro do alcance dos outros foguetes e uma maior capacidade de manobra para evitar as defesas aéreas, porém também parou de ser mencionado e discutido. O GLSDB, basicamente, é apenas um foguete típico que tem a ogiva trocada por uma bomba de pequeno diâmetro, o que ajuda ele a planar, diferente dos foguetes padrão, porque voam praticamente em uma trajetória balística. Isso dá a ele quase que o dobro de alcance de um foguete padrão. Porém, como ele está planando, então voa mais devagar, e isso torna ele, por outro lado, mais fácil para as defesas aéreas derrubá-lo. Também foi divulgado que ele poderia usar a sua capacidade de manobra para atacar alvos de diferentes direções ou até mesmo contornar uma colina e então atacar um alvo por trás, onde poderia, teoricamente, permanecer indetectável e então ser muito mais difícil de derrubar. Porém, no sul e leste da Ucrânia, o terreno é bastante plano, com pouquíssimas colinas, então essa habilidade seria bastante limitada pela geografia. Outro motivo pelo qual o HIMARS não foi o game changer que os precoces imaginaram que seria é que a Rússia tem se adaptado muito rapidamente. Antes, os suprimentos e reforços russos eram enviados de trem diretamente para a linha de frente em centros de armazenamento que serviam para a distribuição para as unidades da linha de frente. Bastava para os russos manter estes depósitos improvisados de armazenamento fora do alcance da artilharia ucraniana. Mas com a chegada do HIMARS, eles tiveram que mover estes depósitos de suprimento para trás para mantê-los seguros. E isso fez com que então começassem as sobrecargas na logística russa. E logística não é bem o ponto forte dos russos. Mas então os caminhões precisaram viajar muito mais para levar suprimentos na linha de frente e em vez de obter reposição em 1 hora ou mais ou menos, as unidades passaram a ter que esperar várias horas, às vezes dias. Isso deixou a Rússia mais vulnerável durante as ofensivas ucranianas, pois diminuiu a capacidade russa de reagir de forma mais rápida, sobretudo na ofensiva de setembro, onde a Rússia não conseguiu levar suprimentos e reforços rápidos o suficiente para a linha de frente, o que fez com que eles perdessem mais de 400 cidades e vilarejos e mais de pelo menos 11 mil km². E há ainda também a guerra de versões, com os ucranianos e Estados Unidos dizendo que não perderam nenhum único HIMARS, enquanto a Rússia dizendo que destruiu vários. E não há provas dessas peças destruídas, embora a ausência de provas não signifique necessariamente a inexistência do fato. O que nos leva ao ponto de que, surpreendentemente, a Rússia tem dado sinais muito claros de falta de capacidade na inteligência, em especial na inteligência geográfica, a GeoInt, de imagens via satélite. Um exemplo dessa defasagem se baseia até no fato de que parte da inteligência deles vem de satélites espiões que ainda usam filmes. Outros satélites mais modernos, como o Persona 2 e o 3, são apenas 2 e que têm a resolução bem abaixo da dos seus rivais ocidentais, aliás, inferior ao que o Google Earth oferece gratuita e publicamente. Então esse aspecto da resolução muito menor, combinada com o fato de terem apenas 2 satélites, limita muito a capacidade deles estarem cientes dos movimentos militares, posição dos suprimentos e etc., o que faz com que eles dependam das fontes de MINT, de inteligência, ou seja, das fontes humanas, que não é nada prático e rápido para o campo de batalha, sendo mais útil num contexto de longo prazo. Nessa recente contraofensiva ucraniana que se iniciou, o HIMARS vai ter um papel fundamental, seja diretamente atacando alvos ou apenas se colocando como uma ameaça que consiga sobrecarregar a logística russa. E um outro chamado game changer seria os tanques e blindados ocidentais, os Leopards alemães, os Challengers ingleses e os Abrams americanos. O mesmo também com os Bradley, também dos Estados Unidos, e a MX franceses. E de novo, a realidade bateu na porta e mostrou que novamente não existe isso de game changer. Os Estados Unidos anunciaram o envio de 31 Abrams para a Ucrânia, o que é suficiente para um batalhão de tanques ucranianos com 3 companhias, cada uma com 10 tanques e um tanque extra na sede do batalhão.
Ainda que seja um tanque altamente eficiente, a Rússia invadiu a Ucrânia com mais de 100 grupos táticos de batalhões, e é claro, nem todos eram estritamente batalhões de tanques, mas isso faz pesar a capacidade de quantos tanques os Estados Unidos podem enviar aos ucranianos. E mandar mais seria necessário porque estamos vendo como os Leopard estão sofrendo na Ucrânia. O que, diga-se de passagem, só pegou de surpresa os anti-russos mais radicais e infantis, porque qualquer analista sério sabia que iria ser sofrido. Pois vimos os Leopard alemães agonizando na Síria quando usados pelos turcos contra o Estado Islâmico e contra os curdos, grupos infinitamente mais fracos do que a Rússia. Então não tinha como achar que eles seriam melhores agora. E o que vimos é que, mesmo perdendo quase 2.000 tanques, a Rússia ainda tem significativamente mais tanques do que os Estados Unidos em número absoluto. E é claro que quantidade não é qualidade, mas em aspectos geográficos grandes, a quantidade se faz muitas vezes mais necessário do que qualidade. E a Ucrânia é um país enorme. Então, ao invés de você ter poucos tanques de altíssima qualidade para cobrir um terreno enorme, talvez seja melhor ter tanques de qualidade intermediária para poder suprir essa lacuna de espaço. E são necessários tanques extras em armazenamento para substituir perdas em uma guerra. Os Estados Unidos hoje têm mais de 2.000 desses Abrams e mantêm quase todos eles armazenados em uma única instalação, o Sierra Army Depot, na Califórnia. Em março desse ano, haviam entre 1.700 a 1.750 tanques Abrams em bom estado lá, e mais 97 sem condições imediatas, que estavam sem grandes partes, como torres ou canhões, por exemplo. No início, Biden anunciou que seriam enviados tanques novos, ou seja, construídos do zero. Porém, como isso iria demorar muito mais do que um ano, eles, em março, decidiram mudar o discurso e passaram a dizer que iriam reformar os tanques já existentes para entregá-los na metade do tempo. Imagens via satélite indicam que realmente 30 tanques Abrams foram retirados do Sierra Depot. Há alguns tanques no Evanston Army Depot, no Alabama, porém essa base é a responsável apenas pela manutenção, tendo entre 450 a 500 tanques. No total, fontes de inteligência aberta indicam 2.199 tanques em bom estado, prontos para entrega em campo de batalha. Mas há duas questões que pesam ainda: o tempo e a taxa de entrega. Afinal, além do tempo que leva para preparar esses tanques ao deslocamento, o tanque Abrams é um dos mais pesados do mundo, pesando entre 60 a 70 toneladas cada unidade, de acordo com a versão, o que requer uma logística transoceânica muito difícil, e o fator de quanto os Estados Unidos estão dispostos a fornecer sem desfocar as suas próprias forças armadas, fato que assustou recentemente alguns analistas militares com relação aos mísseis antitanque e antiaéreo portáteis, os Javelin e os Stinger, cuja produção foi pesadamente afetada pela guerra e a reposição levará muitos anos. Ao que tudo indica, vejo hoje duas possibilidades maiores. Na primeira, um aumento da aposta dos Estados Unidos, enviando, em último caso, mais adicionais de cerca de 100 ou 200 tanques Abrams para a Ucrânia. E na segunda possibilidade, caso os Leopard alemães continuem sofrendo mais e mais baixas, como tem acontecido, acredito que há também a possibilidade dos Estados Unidos desistirem de enviar mais tanques Abrams, pois a imagem dos tanques alemães tem atingido em cheio as ações de sua fabricante, e a imagem de Abrams sendo destruídos em quantidades grandes pode afetar futuras compras deles também. De qualquer forma, isso revela como na Guerra Moderna, pós-Primeira Guerra Mundial, não existem game changers, existe contexto, planejamento, adaptação e principalmente geopolítica. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações ou entrando no grupo do Telegram para ficar atento às atualizações daqui do canal. E também considere compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para ajudar o canal a continuar crescendo. A sua ajuda é muito, muito importante. Abraços e até o próximo vídeo.